Ei, Fernando, tudo jóia? Oi, Boa Matheus. noite. Boa noite. Falei, Matheus. Vamos- tá tudo bem aí com você? Vamos começar então? Vamos lá, cara, tudo bem? Você consegue me escutar Bom. bem? Consigo, tranquilo. Você me escutando também, Sim, com certeza. certo? Então vou primeiro apresentar o projeto, depois eu faço uma pequena apresentação sobre você e a gente começa o debate. Claro. Gente, bem-vindo a todos que estão assistindo. Nós somos o Cinema em Movimento, o Circuito Universitário. É uma mostra de filmes, está acontecendo em todo o país. Eu sou representante de Minas Gerais, mas está acontecendo nos 26 estados e no Distrito Federal. E essa mostra é tanto presencial quanto online. Ou seja, a gente está fazendo exibições presenciais dos filmes, mas eu também estou fazendo essas lives. Aqui em Minas, essa é a segunda live, que vai contar com o Fernando Souza, que é o diretor do Rio Negro. Então é uma honra, muito obrigado por ter aceitado o convite, Fernando. E a Mostra de Cinema, o Cinema em Movimento, é um patrocínio da Petrobras, do Governo Federal e do Ministério da Cultura. Bom, gente, o meu debatedor de hoje, que é o Fernando Souza, ele é doutorando em Sociologia Política pela UENF, que é a Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, é cineasta e também é diretor executivo da Quiprocó Filmes, certo? Então, você já tem aí uma longa trajetória, né, pelo cinema, pelos documentários brasileiros, né? Começou com várias parcerias com o Canal Futura e, bom, já fez alguns curtas e alguns longas também. Queria que você se apresentasse, então, por favor, Fernando. Fala, Matheus. Enfim, querido, obrigado. Primeiro aí por criar, né, enfim, essa mobilização em torno de um debate sobre o filme, sobre o documentário. Eu acho que nesse mês que é tão também importante para tudo que o filme trabalha, enfim, os temas que a gente trabalha no filme. Então, agradecer você, toda a equipe envolvida nesse processo, que a gente sabe que envolve muito trabalho e uma mobilização importante para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. É... E é isso, eu sou Fernando Souza, sou um dos diretores do documentário Rio Negro e, enfim, a gente desde 2016 tem uma atuação na Quiprocó Filmes, que é uma produtora de cinema criada por mim, pelo Gabriel Barbosa, hoje a gente conta com a contribuição de diferentes profissionais, inclusive a Flora, que falou com você e ajudou a gente a se conectar aqui também. E é isso, Matheus. Estou disponível para a gente conversar, bater um papo e, enfim, e é isso. Mais uma vez, um prazer, cara. E obrigado aí por tudo. Obrigado você e obrigado a Flora também, que está aí nos bastidores, ajudou a gente super a acontecer isso. Então, eu queria primeiro te perguntar sobre essa sua relação. Você é um doutorando, né? Então, você ainda está na academia, né? Então, você tem esse papel meio duplo, cineasta, doutorando. Eu queria saber como que isso ressoa no seu fazer do cinema e no seu fazer acadêmico, assim, né? Você traz de um para outro, como é que acontece essa mistura aí, né? Sim. Então, Matheus, eu entrei no doutorado esse ano aqui na UENF. Então, é isso, mas com certeza o- os documentários, os filmes, né, e sobretudo o próprio Rio Negro, com certeza bebe muito dessa fonte que eu compartilho com o Gabriel, né? O Gabriel que dirige comigo, que cria aqui Procó Filmes comigo, que também tem uma trajetória acadêmica de graduação, mestrado e doutorado em antropologia. Então, certamente essa nossa trajetória nas ciências sociais molda muito, né, conforma, condiciona muito o nosso olhar, de como a gente aborda os temas, né, tem muito de um fazer é, sociológico, talvez, mas de uma perspectiva sociológica, antropológica, enfim, seja lá como a gente queira classificar a melhor forma, né? Mas certamente a nossa formação em ciências sociais é vamos dizer, um óculos importante através do qual a gente olha o mundo e através do qual a gente aborda os temas nesses documentários, né? Nessas parcerias que a gente
tem realizado, enfim, e dos trabalhos que a gente tem realizado. E aí eu destaco especialmente o Rio Negro, né? Assim, eu acho que o Rio Negro talvez seja um filme que tenha muito essa cara de um filme em que a gente recorre a historiadores, a acadêmicos, mas não só, né? Ao mesmo tempo, a gente também traz outras perspectivas que não estão marcadas por um fazer acadêmico, a exemplo do Eric Quirino, que é um sambista e que a gente considera que tem um saber fundamental, enfim, elementar e diria sofisticado, mas que não passa por um saber que passa pela academia, né? Ao contrário. Então, eu acho que o Rio Negro expressa muito essa trajetória, essa minha trajetória e essa trajetória do Gabriel também. Bem, acho que é isso, respondendo por hora. Perfeito. O Eric Quirino esteve com a gente em Petrópolis na formação que a gente fez. Ele é incrível, assim, foi um debatedor, achei assim, super conhecimento, assim, de algo que eu nunca tinha E é tido essa carismático o proporção. filho da mãe. Nó demais, tá doido, com certeza. E assim, tava pensando nas coisas que você falou. O estado do Rio de Janeiro passa muito a sua produção, né? Assim, dá para ver que os documentários são todos voltados para isso. E o Rio Negro, né? Ele conta uma história ali de uma efervescência cultural no Rio de Janeiro, de uma efervescência, né? Política também, que acontece nessa virada do século XIX para o século XX, não só, né? Mas ali está muito presente, né? Revolta da Chibata. E eu fico pensando, né? O tanto que seus documentários dialogam entre si, porque no fundo o que você está fazendo é contando, de fato, a história, né, do Rio de Janeiro, assim. Então, como que nos ajuda a entender, né, por exemplo, quando se fala sobre essa repressão, sobre a violência policial, sobre essa força, né, da lei, como que o Rio Negro, ali estão as origens, né, disso tudo, assim, ali estão as origens de uma certa repressão à população negra, que vem como uma forma de esconder, de fato, né, que o Rio de Janeiro, a história toda envolvida por ela, é uma história negra, né? Que todos os marcos culturais do Rio de Janeiro são marcos da história negra, né? Estão diretamente ligados a isso. Eu acho que é o Simas que fala no filme, né? Chegou um momento em que o Rio de Janeiro quis se tornar França, né? Mas para se tornar França, tem que esconder a cidade inteira, né? Porque para se esconder o Rio de Janeiro, tem que se esconder a história do povo negro, porque essa é a história do Rio de Janeiro, né? Então, como é que você vai sair disso, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto em específico do filme, né? Que dá origem a certos problemas, né? Que a gente vê no Rio de Janeiro atualmente. Mas também dá origem a muita coisa cultural boa que a gente gosta que é aí do Rio também, né? Sim, Matheus, essa questão é uma questão fundamental e como você falou, assim, eu acho que o Rio Negro também é um amadurecimento para nós, assim, para mim, e o Gabriel, de dois processos, assim, sobretudo do nosso sagrado, por um lado, e do nosso Mortos Tem Voz, nosso sagrado documentário que retrata uma luta política pela libertação de um acervo sagrado do Candomblé e da Umbanda, formado a partir de batidas policiais. E Nossos Mortos Têm Voz, um filme com mães e familiares vítimas da violência do Estado na Baixada Fluminense. Então, eu acho que, enfim, ou seja, são dois filmes, né, anteriores que antecedem o Rio Negro, mas que tem, obviamente, uma perspectiva racial muito forte, né, assim, nas suas questões centrais. Então, e o Rio Negro também para a gente é uma forma da gente sair um pouco dessa dimensão de contar essa história a partir da dimensão da dor e do sofrimento. Assim. Isso para a gente era uma dimensão que a gente conversava muito quando a gente estava concebendo o Rio Negro. Ou seja, a dimensão da dor, do sofrimento, embora faça parte da história da população negra, infelizmente, né, sobretudo aquela trazida, né, majoritariamente trazida de forma forçada para o Brasil, através do trabalho, né, do tráfico escravagista, essa não é uma história, não é só essa história da população negra. Né? A população negra extrapola essa dimensão, embora seja ela
uma dimensão triste e que precisa ser retratada, na nossa perspectiva, mas a gente acreditava que era preciso contar isso de uma outra perspectiva. E, ao fazer isso, né, tem essa dimensão cultural, como você falou, dessa efervescência, sobretudo no pós-abolição, né, no período republicano, é, mas também, cara, assim, eu acho que o Rio Negro é uma forma também de atribuir protagonismo, né, assim, a diferentes fazeres, vozes e de saberes que essa população negra é fundamental, né? Então, a gente poderia, por exemplo, quando a gente traz a Mercedes Batista, uma das, né, primeira bailarina negra a se apresentar no Teatro Municipal, mas que é campista, inclusive eu estou em Campos, então é interessante ressaltar isso. A Mercedes Batista nasceu em Campos, isso não é trivial, e, mas é isso, né? A Mercedes Batista é uma grande artista brasileira. Eu acho que está nessa no panteão das grandes artistas brasileiras, né? Assim, então, o próprio Abdias Nascimento, né? Que um intelectual, um político, um artista ao mesmo tempo, ou seja, é, um personagem fundamental para a história mais contemporânea, vamos dizer assim, né, da população negra, mas é isso, artista, político, cara, militante, então uma figura multifacetada, com muito erudita, né, assim, com vigor, com uma produção muito relevante. Sem falar das próprias pessoas que a gente entrevista. Estou falando aqui dois personagens que estão ali retratados, né, no filme a partir do material de arquivo, né? Então, eu acho que também o esforço do filme é um pouco nesse sentido, assim, de trazer esses personagens nesse lugar de grandes personagens históricos, que são, Que sim. né? Como eu citei aqui, dois exemplos para ficar em dois exemplos assim muito rápidos, mas a Mercedes Batista que, né, faz lá a comissão de frente do Salgueiro, daquele ensaio, daquele desfile histórico, que é o Chica da Silva, e que faz inspirada, né, no minueto e tudo mais, e que o Haroldo no filme fala de forma muito amorosa, né, de como que aquilo fez ele deixar de ser Júlio e ele passar a ser Salgueiro quando ele vê o minueto entrar na Presidente Vargas no amanhecer, assim. Então, é a Mercedes Batista, com a força da sua arte, da sua criação e da sua capacidade de encantar, enfim, e de criar. Então, eu acho que é isso, assim. Então, ao mesmo tempo em que a gente traz o Eric, como eu tinha citado, né, que é uma pessoa que está ali conversando com a gente, ou o próprio Vinícius Natal, como um intelectual que hoje está no Carnaval. Então, entendendo também tudo isso como tecnologias, né? Assim, eu acho que a gente, por vezes, o Carnaval, inclusive, subalterniza, né? O Carnaval e tudo mais, mas, né, o Carnaval como um lugar de criação de tecnologias, de conhecimento, né? Agora a gente viu no Enem, no tema da redação, uma das coisas inspiradoras era o samba lá da Mangueira, o História para Ninar Gente Grande, que é o samba de 2019. Então, e como que o samba é uma tecnologia social. Eu sempre falo isso. Eu sempre gostei muito de história. Quando moleque, eu assistia desfile de escola de samba e aprendia muito história a partir do samba enredo. Do samba enredo, eu ia fazendo as conexões né, entre fatos históricos e tudo mais, e de alguma forma ali ir aprendendo. E, obviamente, não é à toa que o Samba da Mangueira, né, foi ali
um tema, foi parte ali da coisa, chama tema inspirador. O Enem tem uma coisa dessa, né? Então, eu acho que essas coisas todas, né, assim, colocam para a gente isso, assim, como que tudo isso é revestido de tecnologias nas suas diferentes expressões, né? Tecnologia social, tecnologia do ponto de vista da criação humana, né? Assim, ó, ou seja, o que é tecnologia? Né? É, talvez um entendimento mais amplo sobre tecnologia, né? Assim, tecnologia do ponto de vista da criação humana, né? Das suas diferentes expressões criativas, e não tecnologia do sentido tecnológico, né? Mas tecnologia no sentido de criação humana e, nesse caso, da população negra. Assim. Então, eu acho que o Rio Negro é um pouco passa por essas camadas, assim, seja a partir das pessoas que estão dos seus personagens que dão entrevista, né? Que são os entrevistados, mas do material de arquivo que a gente aciona e da própria musicalidade, que eu acho que é um ponto forte do filme. Essa trilha sonora do Moato, que fez a composição original, também, assim, eu acho que né, assim, o Moato, eu acho muito feliz nessa trilha sonora, que eu diria que é algo do filme que eu gosto muito, que é a trilha sonora. Então, enfim, é isso, Matheus. Não, bacana demais, muito bom. E assim, o filme, né, eu acho que ele traz uma tese que é super importante, né, e que é forte, mas que é muito bem construída também no filme, de que a cultura negra venceu, de fato, né, porque quando a elite tem esse projeto de tentar tirar parte da cultura negra, o que acontece é que ela acaba entrando em contradição, porque ao mesmo tempo que ela evita ao máximo e tenta exterminar tudo aquilo, é extremamente necessário para ela também, né? Então, a parte da medicina, né, que é muito forte no filme também, de que ao mesmo tempo em que tenta criminalizar todos os terreiros, criminalizar todas as religiões de matriz africana e falar que aquilo ali desestimula as pessoas a irem ao médico, a irem aos hospitais, porque são casas de cura pseudocientíficas, mas a medicina deve muito também, né, a todo aquele estudo de plantas, todo aquele estudo de remédio, né, que vieram de lá, né, assim, então acaba entrando em contradição porque não dá conta de não precisar de toda aquela cultura que se é criada, né? Toda essa tecnologia que você falou, né? Isso é muito bonito. E aí, o que sai disso, né? Que eu acho muito importante é, se a elite não dá conta mais da cidade do Rio de Janeiro, e se ela é tão potente assim, se cria o artifício de mudar a capital para Brasília, né? Então, assim, esse é um momento muito importante no filme para mim, assim, porque pela primeira vez eu ouvi isso na minha vida, assim, eu não, isso não se fala nos livros de história, né? E eu acho que é muito sobre recontar isso também, porque e aí tem um momento no filme que fala, né? Tem coisas que não se aprende na aula de história, né? Tem coisas que se aprende no samba enredo, assim, né? E são partes tão essenciais da história quanto, assim. E entender, né, a dimensão racista que é tirar a capital do Rio de Janeiro e colocar em Brasília como um projeto político de não mais, né, de fugir daquela história negra do Brasil, para mim isso é um momento assim super importante, essencial do filme. Eu queria ouvir você um pouco mais falar sobre isso. Você estava falando que ouviu pela primeira vez. Você falou que ouviu pela primeira vez, deu uma picotadinha. O que você ouviu pela primeira vez, Matheus? Essa concepção de que a mudança da capital foi estimulada por um viés racista. Assim, eu nunca Tá. tinha. Ninguém nunca tinha me falado isso, assim. E quando eu vi no filme, eu falei, porra, faz todo sentido. Realmente impressionante, assim. Sim. Sim, cara, essa é uma. É... Eu pensando aqui, mas esse é um ponto de partida, inclusive, muito importante para o começo do trabalho em torno do filme, da concepção do filme, assim. Porque o filme tem uma característica fundamental, né, que é um diálogo com a Casa Fluminense. A Casa Fluminense, mais do que capitaneou recursos para viabilizar fazer o filme, também tem um diálogo, sobretudo do ponto de vista dessa concepção do filme, né? Uhum. E a Casa Fluminense, uma organização da sociedade civil e tudo mais. Então, isso é uma dimensão importante. E o que acontece nessa história, né? Quando a gente começa essa conversa com a Casa Fluminense, a gente tinha
uma questão que era pensar assim, pô, quais os efeitos da transferência da capital do Rio para Brasília até hoje. E tem muitas, são muitas as consequências dessa transferência, sobretudo do ponto de vista dos impactos econômicos e do esvaziamento político do Rio de Janeiro a partir da transferência. Né? Assim, isso é um projeto que está dado ali na ditadura que diz respeito muito a esvaziar o Rio de Janeiro, esvaziar politicamente o Rio de Janeiro. Isso é um projeto da ditadura que se consolida na ditadura, né? Assim, não é da ditadura porque a transferência é antes da ditadura, mas eu vou dizer assim, essa consolidação do esvaziamento do Rio de Janeiro, ele é um desdobramento da transferência e um desdobramento colocado em prática pelo regime militar. Bem, mas chegando na dimensão mesmo da transferência, quando a gente começa a pensar o filme e começa a pensar, sobretudo a partir da transferência, e esse foi um ponto importante, a gente vai tendo algumas pistas de que havia de que havia ali ares racistas que alimentavam uma discursividade para legitimar e justificar uma possível transferência. A ideia da transferência da capital do Rio para Brasília aparece pela primeira vez nos debates da Constituição de 1891. Então, quando a gente vai olhar para esses discursos, a gente observa ali de que muitas vezes esses discursos de deputados e tudo mais que defendiam essa transferência, a dimensão racista aparece de muito, muito forte. Então, e aí a pulga atrás da orelha, né? Que aí a gente fala, cara, vamos buscar mais isso. Porque o que né, a gente aprende convencionalmente, até acho que você é de Minas, né, pelo sotaque. Né? Sou. Mas está em Petrópolis, Matheus. Não. A gente fez a formação em Petrópolis, mas eu estou em BH, tá em Belo Horizonte. Entendi. Show. Porque você falou de Petrópolis, enfim, entendi. Você foi só para fazer a formação em BH, em Petrópolis. Mas no Rio mesmo, né, cara, assim, seja no ensino médio, a dimensão da transferência da capital, quando aparece nos livros, ela aparece legitimada pela ameaça externa, porque o Rio seria uma cidade litorânea, portanto, isso representava uma ameaça, e outra para mudar para a capital para uma cidade que viabilizasse ou favorecesse o desenvolvimento do interior, né? A exemplo do que ocorreu nos Estados Unidos. Ou seja, essa dimensão racial ela nunca é pautada, como você disse. Então, e aí a gente vai investigar isso mais. Então, a gente se depara com discursos racistas ali, nesses debates que antecedem a Constituição de 1891, né? E ao longo do tempo, e quando a gente chega, né, ao governo do Juscelino Kubitschek, que tem como seu principal ideólogo Meira Pena, que escreve um livro Quando Mudam as Capitais, quando a gente pega, e é o principal ideólogo do governo Kubitschek, quando você pega esse livro, embora a gente não tenha achado nenhum discurso num tom, né, racista, vamos dizer assim, do Juscelino Kubitschek, eu diria que quando você pega esse livro, Quando Mudam as Capitais, você fala, caramba, está aqui mais uma vez como que aquele racismo científico lá do século XIX e tudo mais, né, aparece ali nesse livro. Então a gente vai buscando, assim, vai identificando, a partir de diferentes fontes,
elementos para sustentar isso que, de alguma forma, é uma tese no filme, né? Assim, ou seja, mais do que uma tese, né? Assim, tipo, cara, um elemento tem essa dimensão aqui de que estava no litoral, portanto era ameaça externa, desenvolveu o interior e tudo mais, mas tem uma dimensão racial importante para se criar uma capital moderna, né? Então, ou seja, essa modernidade que excluía essa grande parte da população, essa população negra. E aí o Christian, né, é muito importante nesse processo também, quando retrata, né, qual é a foto que pela primeira vez se tem um povo no Rio, né, massivamente nas ruas do Rio. Após a abolição, a foto da abolição, né, do processo da abolição. Então, a gente vai, a partir dessas imagens de arquivo, a partir desses discursos e tudo mais, entendendo que esse foi também um elemento, embora historicamente desprezado ou invisibilizado, né, intencionalmente ou não, e aí, obviamente, sempre essa história, né, mas que havia ali um substrato interessante para a gente colocar isso como uma tese importante do filme. Ou seja, a dimensão racial talvez não tenha sido a principal, mas ela é um elemento importante para legitimar e para justificar essa transferência da capital. Ainda não é principal, tá ok, mas por que essa dimensão é sempre desconsiderada quando a gente fala desse tema? Porque a gente tem uma fragilidade tão grande para discutir até mesmo essa dimensão da transferência. A transferência da capital do Rio de Janeiro ela é muito pouco discutida, né? Até em termos de pesquisas e tudo mais, né? Na academia mesmo, assim, você não encontra, né, muita coisa. E considerando os efeitos dessa transferência até hoje, do ponto de vista institucional para o Rio mesmo, assim, se a gente olha para o Rio mais de perto e a partir dessa lupa, cara, a quantidade de terrenos federais que estão mal resolvidos e que é da União, a gente vê isso a exemplo agora, o terreno onde vai ser construído o Estádio do Flamengo, é um terreno federal, que aí é a prefeitura, isso é, cara, confusão institucional oriundo lá desse processo. Isso não é de agora. A Leopoldina, né, a estação da Leopoldina. Então, assim, isso onde foi por muito tempo o Ministério da Cultura, que agora eu esqueci o nome. Então, eu diria que essa dimensão, os impactos dessa transferência, o Rio sente até hoje, de uma transferência que não é discutida, que tem, eu diria, até poucas pesquisas, e aí essa dimensão racial, então, aí, mais uma vez, né, é invisibilizada, obviamente, e não sem intencionalidade. Enfim, é isso. Perfeito, perfeito. Fernando, a gente está chegando no 7h35, eu tinha combinado de ser uma live mais curta, né, de meia hora. Queria te ouvir falar por muito mais tempo, acho que eu tenho várias questões a serem colocadas, mas eu acho que é melhor a gente encerrar, né, nesse momento, porque você tem... Se tiver alguma questão, eu posso responder a última, sim, Matheus, e a gente fecha. Pode estar tranquilo. Beleza. Então, você pode fazer suas considerações finais e eu queria então fazer uma pergunta. Eu procurando vi, né, que você tem um projeto de tentar trazer o curso de cinema para campus. E eu fiquei curioso em relação a isso, né? Vocês fizeram uma exibição de Rio Negro lá e essa reivindicação de que Campos é uma cidade do cinema, né, que você escreveu, saiu na Brasil de Fato, se eu não me engano. Queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente finalizar, então, por favor. Legal. Sim, Matheus, eu tô, como eu falei, né, como você apresentou, estou fazendo doutorado aqui na UENF, em Campos, dos Goytacazes, no norte fluminense. E a UENF é uma universidade nova, criada na década de 90 pelo Darcy Ribeiro, pelo governo Brizola.
E no projeto original da UENF havia um projeto de criação de uma escola de cinema, aos moldes da Escola de Cuba, da Escola de Cinema de Cuba. Esse projeto não foi para frente e agora, com o meu retorno para o doutorado, eu fiz a graduação e agora estou no doutorado. Então, além de voltar para o doutorado, para fazer o doutorado, também tenho pautado que a gente retome esse projeto de uma escola atualizada, de uma escola brasileira de cinema e audiovisual, enfim, como um elemento, inclusive, fundamental e estratégico para a interiorização do cinema, da criação cinematográfica, né, interiorização no Rio de Janeiro. A gente tem uma centralidade muito grande na capital, infelizmente. A gente precisa pensar isso para além da capital, que tem um papel, que tem uma importância, obviamente, mas que tem espaço para pensar isso a partir do interior. E daí a escola de cinema, esse projeto eu acho estratégico para a oferta de formação em nível técnico e de graduação no interior fluminense, para a gente ter formação de mão de obra qualificada no interior, para que a gente tenha um ambiente de produção cinematográfica, um polo de produção cinematográfica no norte e noroeste fluminense, e para que a gente, a partir disso, crie mais oportunidade de renda, trabalho, emprego nesse campo, no interior do estado, e mais que isso, né, para que a gente tenha produções que tenham essa perspectiva a partir do interior, né, de produções realizadas a partir do interior, no interior, por pessoas também formadas no interior. Certamente isso vai contribuir para que a gente tenha uma diversidade maior de olhares, de perspectivas, de origens, de classe, de raça, de gênero, né? Então, acho que a retomada desse projeto de uma escola brasileira de cinema e audiovisual em Campos, na UENF, é uma oportunidade também para a universidade crescer, para a universidade se expandir e atrair mais gente para atrair mais alunos para o seu, enfim, processo e tudo mais. Então, é isso, cara. Então, volto muito animado para o doutorado com esse projeto, em retomar o debate sobre esse projeto. É o que a gente tem feito, como você viu por aí, desde março, uma série de ações a gente já fez, e então a gente, desde artigos em jornais, produziu um curtinha que chama Campos é uma cidade de cinema, lançamos no dia do aniversário da UENF, 16 de agosto. A gente tem planejado para o ano que vem realizar um festival de cinema aqui na cidade, o Festival Internacional Goitacá de Cinema e o Seminário de Cinema e Audiovisual. Então, são projetos que estão aí correndo em paralelo ao projeto da Escola Brasileira de Cinema e Televisão. Então, é isso, cara. Assim, eu acho que é fundamental que a gente tenha a criação de oportunidades também nessa área, no interior do estado, no interior do Rio e nos interiores do Brasil, né? A gente precisa diversificar também desse ponto de vista essas produções. Então, é isso. E, cara, mais uma vez, obrigado, Matheus, pela abertura, enfim, por todo o seu trabalho, e que a gente se vê com certeza em outros momentos. Obrigadão, cara. Fernando, só tenho a agradecer a você, obrigado por ter aceitado o convite. Acho que foi um papo incrível, dá pra gente tirar muita coisa disso aqui também, assim. E vou rever Rio Negro agora, vão ter novas exibições aqui em Minas, aqui em BH, e tomara que, né, saiam frutos desses debates, dessas discussões, e a gente possa ir se falando. Queria, então, novamente agradecer, e a você e a todo mundo que assistiu também, muito obrigado. E assim a gente encerra a segunda live. Na segunda-feira vai ter a terceira, a gente vai falar sobre Olho para Elas, então daqui a pouco eu divulgo no meu Instagram também, mas foi essa a nossa segunda live com o Fernando. Até mais. Muito E tendo outras possibilidades de live e tudo mais, fala com a gente. Tendo disponibilidade, conta com a gente, o Matheus. Tá ótimo. bom? Vou falar sim.
Obrigado. Valeu, cara. Obrigado. Até Abração, mais. cara. Tchau, gente. Até mais.